Bom, o caso de hoje é essa fontezinha de alimentação. Muitas de vocês que são técnicos já devem conhecê-la. Ela serve para você colocar um HD externo, por exemplo, ligando via cabo USB. Com isso você consegue fazer um backup para um HD externo. A dificuldade foi a seguinte: as últimas 3 que eu comprei, depois de uns 4, 5 meses de uso, elas pararam de funcionar. O funcionamento era intermitente, começou a ficar intermitente até que parou de funcionar de vez. Como já era o terceiro que eu estava comprando e os 3 apresentaram o mesmo defeito, eu fiquei sem saber se o problema era o cabo ou se era os adaptadores. Eu ia trocando, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Resolvi abrir para ver o que estava acontecendo. Bom, quando eu abri, esse é o circuito. Já vamos tirar toda a caixinha, toda a embalagem. É um circuito até simples, não tem muito o que esperar dele. O problema maior é os capacitores. Eles são inadequados para a quantidade de corrente que vai ser puxado desse aparelho. Então, qual foi a solução que eu encontrei? Colocar um capacitor maior na saída. Bom, o que vai ser feito? Qual foi a solução que nós encontramos? Nós vamos trocar os capacitores, um capacitor original, por um de maior capacidade. No caso é esse aqui. Ele é de 100 microfarad por 400 volts. Era o que eu tinha na bancada na hora. Eu fiz alguns testes assim práticos. Por que ele vai ser trocado, esse capacitor da entrada? Porque a saída, ele não está filtrando muito bem. No osciloscópio a gente percebeu que a saída tem ripple. Ripple, no nosso curso de eletrônica, você vai aprender o que é, se você tiver interesse. O objetivo aqui não é dar uma aula, o objetivo é falar como resolver essa dificuldade aqui. Bom, você vai notar, quando nós colocarmos o capacitor, você vai notar que ele é bem mais alto do que o original. Então vamos dar uma parada agora para eu soldar o capacitor aqui. Pronto. Já soldamos o capacitor aqui no lugar. Agora nós vamos perceber uma outra falha aqui, uma outra dificuldade que eu já tinha falado para vocês. O capacitor que eu optei para fazer a troca e que eu acho que é o que resolve todas as dificuldades desse caso, porque eu fiz nos 3 equipamentos e nos 3 voltou a funcionar sem ter problema. Eu testei capacitores menores, mas também não funcionou. A dificuldade é essa, ó. O capacitor é muito alto, ele não deixa fechar a caixa. Ele não deixa fechar a caixinha. Então o que nós vamos fazer? Para aproveitar essa caixinha, né? Não ficar muito feio, que não pode cair água aqui. Nós vamos pegar uma caneta marcadora, pintar um pouco a parte superior aqui do capacitor, encostar a caixa no capacitor. Isso vai provocar uma marca na parte de dentro da caixa. Agora nós vamos fazer um furo nessa tampa e você vai ver que o acabamento vai ficar muito legal. Nós vamos dar um acabamento aqui. Nós fizemos um furo com as ferramentas que nós temos aqui no laboratório. Você pode usar o que você tiver no seu laboratório. Então a gente faz um acabamento para tirar as rebarbas, né, que ficam na parte interna, na parte externa, depende de como você fez o furo. Mantenha sempre a sua bancada limpa, tá? Não pode ter resto de solda, não pode ter parafuso, nada metálico. Você está trabalhando com objetos eletrônicos e com alta voltagem, então mantenha a sua bancada limpa. Agora, o capacitor, você vai perceber, o capacitor fica um pouco para fora, porque ele é mais alto, né? Você pode tentar achar um capacitor que seja um pouquinho mais largo e um pouquinho mais baixo, aí você não vai precisar fazer esse furo. Agora, o grande lance é colocar uma capa termorretrátil aqui, cobrindo tudo. Então você pega aquele plástico termorretrátil, um pedaço assim de 15 centímetros, com mais ou menos uma polegada de diâmetro, 3 polegadas de diâmetro, mais ou menos. Aí você pega, coloca ele aqui, usa um secador de cabelo e ele vai
dá rigidez mecânica nesse conjunto, mantendo tanto a abertura da tomada aberta e também o fio de saída aberto. Se você quiser, faz a marcação do LED indicador. E eu tenho certeza que o teu aparelho volta a funcionar. Nós fizemos isso nos outros 2 aparelhos e eles estão funcionando há mais de um ano.